Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Advogado fiel, meu Jesus.
meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo pra sempre fiel. Achei um amor que não me deixa só.
Glória a Deus, glória a Deus. No Senhor a gente pode confiar e é por isso que a gente está aqui, que a gente confia no Senhor. Tem muita coisa que não passa confiança pra gente, a gente vai ficando adulto, amadurecendo, a gente desconfia de um montão de coisas, né? Quanto mais a gente vive, mais a gente desconfia, humanamente falando, mas a nossa confiança não diminui no nosso Senhor. Mandar um beijão aí para Isabor Brulon, para minha mãe, para o Bruno, para a Graça, para a Vânia Guida, para a Eliane. Mandar um beijão aí para Marcele Borges, para o Gilson Edileuza, Marco Aurélio e Patrícia, Vanessa Jacomel, a Sueli, a Fátima Dias, para o Vitinho, né, que está com a gente também hoje, para o Fazolo, que é vizinho aqui nosso, a Thaís Silva, a Paula, mãe do Guilherme, né? A Lilei está com a gente também. E deixa eu ler aqui. Hoje eu peço oração, esse é o pedido de oração da Vanessa, né? Hoje eu peço oração para o meu amigo Rafael, ele mora no Espírito Santo, que as portas de emprego possam se abrir para ele, que Deus acalme o coração dele, vamos orar. E vamos lá, mais para cima. Isabel Fiuza, Alexandre Medeiros, Ricardo Lira, Lourdes Gonçalves, Gal Felicidade e a Graça. É isso aí. Pronto. Pastor Géder também, mandar um beijão. Sunelma, minha prima. É isso aí. Muito bom. Sueli e a Graça. André, eu te amo. Ai, ai, ai. É isso aí, tá vendo aí, Daniel? Não é só você, sou eu também. Vamos orar, gente? Vamos aproveitar que a gente confia no Senhor. E já que a gente deposita a nossa confiança no Senhor, vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu és maior do que nós. Tu estás acima de nós, das circunstâncias que atravessamos, das dificuldades que enfrentamos, e por Tu estares numa outra posição que não a nossa, depositamos a nossa confiança em Ti, Te damos o nosso coração, para que através do Teu Espírito Santo o Senhor venha trabalhar na nossa vida. Quero apresentar a vida do Rafael, amigo da Vanessa, diante da Tua presença. Que não apenas uma porta de trabalho se abra, mas que o Rafael viva uma experiência contigo, de sentir paz no coração, de se sentir fortalecido e direcionado pelo Senhor. Pai, nós queremos orar igualmente a situação do Rafael, a situação de tantos, tem trazido medo, pavor, insegurança, situação financeira do teu povo. Nós apresentamos para que não seja o fim, mas que seja apenas o iniciar de experiências que possam marcar a vida de cada um deles e delas que estão passando por uma situação financeira complicada. Pai, nós oramos pelo nosso país para que o Senhor nos abrace, nos acolha, nos cure, nos salve, nos liberte, nos abençoe. Que a gente possa aprender mais do Senhor nessa noite, que a gente possa ter o nosso coração guardado por Ti, preservado, para que ele não venha ser ferido em meio a tantas situações diferentes do que já estamos acostumados a viver, uma situação tão esquisita, estranha, nova, com a qual não sabemos lidar, mas sabemos que nada saiu do Teu controle, queremos estar mais perto de Ti. Que tudo isso, de alguma maneira, nos empurre para mais perto do Senhor. Nós oramos, Pai, pelas famílias representadas aqui nessa conexão, para que o Senhor cubra cada uma delas com a unção do Senhor, com a Tua bênção, com amor, a começar em cada um de nossos corações, possamos amar mais, transmitir o amor do Senhor, e assim o Teu nome ele seja glorificado na nossa vida. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Olha que benção, abri os olhos e descobri que a Sandra também está com a gente. Deus abençoe. Gente, eu me esqueci aqui de citar na oração, a Sandra ontem me disse que o pastor Marcos Paiva, quem é de Niterói, a maioria conhece, o pastor Marcos Paiva, além de pastor da Igreja Nova Vida de Niterói, ele é médico, ele é diretor de um hospital e é médico. Ele está infectado, né, pelo Covid, uma situação complicada. E, se eu não me engano, hoje seria o casamento do seu filho. Eu não o conheço, né, mas muita gente conhece, toca na igreja, prega. É um menino muito abençoado. E coloquem ele também nas orações de vocês. Né? Infelizmente, por ser médico, tem que enfrentar situações que não se podem adiar nem passar a bola para outra pessoa. Né? Um bom médico, um bom pastor, um homem de Deus. E aí nós vamos orar, né? Continuar orando, para que o Senhor abençoe a família, a saúde dele e possa colocar tudo no lugar. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu tenho uma mensagem hoje. Eu estou dando o título de Mãos que Tocam Pés. Mãos que Tocam Pés. Eu quero ler um versículo que está em João, capítulo 13, verso 5. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, verso 5. Enquanto você localiza, hoje a gente não esqueceu da água, ela está aqui já. Então vou beber um pouco d'água e a gente lê esse texto. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pai, fala conosco por intermédio da Tua palavra, que seja o Espírito Santo a trazer o ensino nessa noite. Que esse ensino não traga conteúdo simplesmente, sofisticação, conhecimento. Não, o que a gente realmente quer é ser curado, é ser tocado pela Tua palavra, é ser marcado pela experiência do Espírito Santo, visitar nosso coração e trabalhar, realizar a Tua obra na nossa vida. Possamos ser edificados pela Tua palavra nessa noite mais uma vez. É o que nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. As nossas mãos desejam receber coisas. É com as mãos que a gente pega as coisas. Então, a mão acaba sendo um símbolo da gente ter acesso a coisas. Agora, o produto do Evangelho em nós nos leva a fazer algo com as nossas mãos. A gente precisa prestar atenção, identificar, refletir acerca daquilo que tem feito as nossas mãos. Porque muitas vezes o que as nossas mãos querem é pegar coisas. E existem muitas teologias, muitas igrejas, religiões que inserem as pessoas num sistema como se fosse uma espécie de catálogo e usam a espiritualidade para acessarem um catálogo aonde as pessoas possam pegar. Então elas pegam a chave do carro, elas pegam a chave da casa, a chave da segunda casa, o bilhete de embarque da viagem aérea para algum canto, elas pegam aquilo que elas querem como símbolo de poder. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vai para a palavra, a gente se depara com um texto em que Jesus, que tem toda a autoridade sobre a vida do cristão, não é obrigatório, mas aqueles que se dizem discípulos de Jesus têm Jesus como uma autoridade. Não é uma obrigação, isso não é imposto, mas a gente entendeu que Jesus morreu por nós, enfim,
e nos salvou, então a gente tem obediência a Jesus, a gente quer obedecer a Jesus, crendo que Ele tem o melhor para nós. Mas a gente pega as mãos de Jesus fazendo algo inusitado, porque o contexto é que numa casa, o escravo ou aquele que está submisso, ele vai lavar o pé do mestre, do Senhor, da autoridade. Mas aqui a gente identifica Jesus se abaixando e lavando os pés dos seus discípulos. Bom, eu não quero falar muitas coisas, mas eu quero me deter em algumas. E eu gostaria de me deter nessa noite no fato de que quando minhas mãos tocam os pés de alguém, eu sei, eu consigo saber de onde essa pessoa vem. Nós estamos falando de uma época que não tem tênis, não tem estrada pavimentada como nós temos hoje. Então, você imagina que uma pessoa faz uma caminhada, a gente olha, vai lavar os pés e a gente consegue perceber se o pé está ferido, se o pé está marcado, não é? Se vem de mais longe, se vem de mais perto, porque vai estar mais sujo, menos sujo, enfim. Com isso eu quero dizer que quando a gente toca, quando a gente com as nossas mãos toca os pés de alguém, a gente tem acesso à história de vida dessa pessoa. Nós não conhecemos as pessoas se a gente só tem acesso a essas pessoas sem nós sabermos sobre a história de vida dessa pessoa. E quando as nossas mãos elas procuram os pés, muitas vezes o que as nossas mãos querem é aquilo que o outro pode dar. Muitas vezes o que as nossas mãos desejam, almejam, é receber alguma coisa do outro. Mas Jesus ensina algo muito especial. Eu pegar as minhas mãos e ao invés de criar uma expectativa sobre aquilo que eu possa receber, eu pensar, eu refletir, eu identificar como eu posso servir aquela pessoa. E a senha para que eu saiba como servir ao outro é tocar nos pés para que eu saiba qual é a caminhada do outro. Existe uma música do Cidade Negra que diz assim: você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E isso é uma coisa muito forte na nossa vida, na vida de cada um de nós. A gente olha para as pessoas, o que elas têm ou deixam de ter, aquilo que elas são, aquilo que elas deixam de ser, e muitas vezes nós não fazemos esse percurso, esse itinerário de percebermos de onde essa pessoa vem, o que ela passou na vida. A gente nem tem tempo, essa que é a grande verdade, a gente nem se disponibiliza para ouvir qual é a história do outro, por onde o outro passou, o que aconteceu na vida dele. E aí essa palavra ela está vindo na direção de cumprir o propósito da gente se tornar cada vez menos superficial e se aprofundar no outro. No outro. Quando a gente é adolescente, a gente quer ter muitos amigos, a gente quer conhecer toda a escola, a gente quer ser popular. Não é? E a rede social traz muito desse ensejo adolescente de querer ser muito conhecido. Na verdade, a gente tem uma relação profunda com poucas pessoas. Se você pensar na sua vida, talvez você tenha poucas pessoas com quem você seja capaz de falar sobre qualquer assunto, falar sobre suas dores, falar sobre a sua história, comentar detalhes. E eu creio que é meu papel como pastor incentivar as pessoas a viverem com mais profundidade. E se tem uma coisa que me dá profundidade no cultivo da espiritualidade, na busca por Deus na vida, se tem uma coisa que me fortalece, que acrescenta, é quando eu me aprofundo no outro.
Deus não espera de nós para que a gente tenha mais intimidade com Ele, que a gente seja extremamente religioso. O que Deus espera de nós é que a gente se aprofunde cada vez mais no outro. Eu sempre digo algo: se você me ama, esse amor tem validade quando você me ama conforme eu desejo ser amado. Se você diz que me ama, mas me ama de um jeito através do qual eu não me sinto amado, esse amor perde validade. Então, quando Deus ama, Deus tem um jeito de amar. Deus tem um jeito de amar e de querer ser amado. E a maneira como Deus quer ser amado é quando eu me importo com quem está do meu lado. Quando eu me importo com quem seja o meu próximo. Às vezes a gente tem uma trajetória muito vertical em relação a Deus. E se esquece que Deus está olhando para a maneira como eu me relaciono com o outro. A maneira como eu me relaciono com o outro pode soar a Deus como uma adoração mais fervorosa do que se eu alçar a minha voz e começar a declarar coisas lindas para Deus. A maneira como eu me importo com o outro é muito mais importante para Deus do que a maneira religiosa com a qual eu possa me relacionar com Deus. É assim que Deus quer ser amado. Tem muita gente entrando no templo religioso, tem muita gente acessando um espaço dito espiritual, mas se esquecendo de ser mais humano. Não há como a gente se tornar mais espiritual sendo menos humano. Não há outro caminho para ser mais espiritual do que ser mais humano. Não tem atitude humana mais desejável aos olhos de Deus, admirável, do que se debruçar e tocar os pés das pessoas com as minhas mãos. O que a sua mão pode fazer? Bom, a minha mão sabe dirigir, a minha mão sabe tocar violão, a minha mão sabe... Enfim, é a gente fazer um inventário do que a gente possa fazer e colocar isso à disposição do outro. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca aquilo que a gente aquilo que a gente tem e sabe fazer à disposição do outro para o servir, nós estamos fazendo aquilo que Jesus espera de nós. Não precisamos esperar do Estado, da religião, das outras pessoas. Nós temos a iniciativa, nós temos o rompante de partirmos na direção do outro para ajudá-lo. É lógico que a gente luta por questões que sejam sociais, de melhorias, de maneira pública. É nosso dever enquanto cidadãos. Porém, a gente não se restringe a isso. A gente não se fecha, não se confina em lutar por questões públicas e sociais, esquecendo daquilo que eu e você possamos fazer. Bom, quando a gente toca os pés, a gente percebe que existem dores, existem feridas, existe uma história, existem angústias que estão ali impressas, gravadas naqueles pés. Quem vê de fora, quem vê sob uma perspectiva distante dos pés, não consegue enxergar. Vê talvez a máscara, vê o esforço de disfarçar aquelas feridas e dores. Mas quem se debruça vai conhecer melhor os pés. Eu queria fazer um desafio para você. O desafio é que você se apegue a alguém no sentido de servir. Você dizer assim para você mesmo: bom, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Bom, eu quero servir a alguém. O que eu posso fazer? E aí você selecionar entre os seus contatos alguém que você julgue que precise, necessite, sofra a ausência de algo que você possa preencher.
Imagina que revolução seria se a gente se aplicasse nisso. Eu tenho uma esposa muito especial, e ela cozinha muito bem, e é interessante que ninguém passa pela nossa casa sem desfrutar daquilo que ela faz com as mãos. E ela faz com muita paixão, com carinho. É verdade que poucas pessoas nos visitam, né? Porque a gente mora distante. Mas eu duvido que uma pessoa venha na nossa casa e não desfrute do carinho dela de preparar algo. E às vezes as pessoas dizem assim, poxa, você podia fazer isso para vender, você poderia comercializar. E ela sempre responde, não, isso não é para vender, o objetivo não é esse, o objetivo é servir. Existem pessoas que fazem profissionalmente, existe uma vocação para isso. Mas a vocação de servir, ela está muito acima de algo que possa ser comercializado. Então a gente quer receber as pessoas servindo a elas aquilo que a gente tem e pode fazer com as nossas mãos. Essa é a equação do Evangelho. A equação do Evangelho de Jesus é eu pegar e fazer com as minhas mãos algo que alcance os pés de alguém, a caminhada de alguém. Bom, uma outra coisa que é importante é que pés feridos, eles não vão muito longe. Então nós precisamos, num nível pessoal, em relação a Deus, de viver uma experiência que nos conduz a sermos tocados por Jesus ao nível de nossos pés, para que possamos caminhar. Então a gente não vai muito à frente ferido, com o pé ferido, com a caminhada ferida. A gente tem uma trajetória, às vezes, muito doída, machucada, marcada por muitas dores. Mas a gente precisa, e aí entra o papel da terapia de Cristo, é justamente tratar através do Espírito Santo dos nossos pés para curá-los, para que a gente possa caminhar mais. E aí, para além daquilo que a gente precisa viver com Deus, a gente precisa ser essas mãos que tocam pés para trazer cura. Olha para a minha caminhada, talvez você vai ver coisas em que demonstrem feridas. Por que você não me ajuda? Eu preciso olhar para você e perceber que os teus pés podem estar doídos, marcados por dores, feridos, e eu possa te ajudar de alguma maneira. Esse é o movimento. É um movimento, né? A gente quer olhar para cima, a gente quer vencer, a gente quer sucesso, a gente quer ser empoderado, a gente quer fazer uma série de coisas. E está faltando na sociedade, com toda certeza, que a gente se torne mais humano, fazendo o movimento que é mais difícil para o ser humano fazer, que é o movimento de se abaixar. Quando a gente se abaixa, a gente está dizendo que é submisso àquela pessoa diante da qual a gente está se abaixando. A gente quer sempre, carnalmente falando, estar por cima das pessoas. Mas o Evangelho me manda me colocar debaixo delas, não para ser pisado por elas, mas para ajudar. Você conhece esse movimento? É muito constrangedor, e aí é muito importante a gente perceber que existem dois lugares de fala. Há dificuldade, muitas vezes, em se abaixar para servir o outro, porque a gente quer ser servido, e às vezes é difícil ser servido também, porque é constrangedor. Eu conheço pessoas que estão precisando de ajuda, mas se você oferecer ajuda para elas, elas vão dizer assim, não, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Aliás, o ser humano luta muito para se ver numa posição em que ele não precise de ninguém. Isso não é bom. Nós precisamos depender uns dos outros, entendendo que uns fazem coisas que outros não fazem e vice-versa. Eu preciso de ajuda, eu posso ajudar. Eu posso ajudar, eu preciso de ajuda. E nesses dois movimentos, a gente alcança equilíbrio. É abrir e fechar, sístole e diástole. Não é? É um movimento que se volta para dentro e se volta para fora.
A gente permite que Jesus lave os nossos pés, mas a gente também quer devolver essa ação graciosa de Jesus, cujo mérito não está em nós. A gente quer devolver isso ajudando as pessoas. E aí eu me lembrei, não é? Sempre que eu trago algum texto dos evangelhos, eu gosto de recorrer a um livro do Ed René, que é o Talmidim, que ele tem as referências bíblicas e tem crônicas em cima, né? E eu anotei hoje algo sobre esse texto que eu gostaria de ler para você. Jesus deixa claro que a melhor maneira, se não a única, de você se relacionar com alguém é servir e abandonar a expectativa de ser servido. Servir ao próximo, de acordo com Jesus, é o caminho da felicidade. Não tenha medo de ser feliz. Ajoelhe-se para servir. Nosso orgulho e nossos preconceitos... Bom, é só isso. Depois sou eu que escrevi. Então, se a gente luta tanto para ser feliz, talvez a gente perca de vista que pode ser mais simples do que a gente imagine. Servindo a outros, você está trilhando esse caminho da felicidade. Se você tem uma casa, talvez você se sinta sozinho se ninguém visitar essa casa. Se você tem um carro, talvez você se sinta só de nunca ter ninguém à sua companhia. Eu me lembro quando eu trabalhava no banco, eu tinha que ir num horário diferente das pessoas, porque eu trabalhava na tesouraria, então tinha que fechar cofre. Era um pouco complicado para a gente sair, principalmente porque na Rio Branco, durante algum tempo, ficou muito perigoso para quem tinha chave de cofre, essas coisas. Era muito complicado. E eu me lembro que era muito ruim, porque eu via meus colegas almoçando com outros e eu almoçava sozinho. Era terrível almoçar sozinho. Hoje, graças a Deus, eu almoço com a família toda. É uma bênção, todos os dias. O Alexandre está falando aqui. O que quereis que os homens vos façam, façais aos homens. A gente, na vida, luta para que os outros nos sirvam. A gente quer chegar numa posição na empresa, ou quer empreender, ou chegar a ter um cargo público que nos dê a autoridade de submeter pessoas. O drama é que, às vezes, alcançamos isso e perdemos de vista o caminho da felicidade, que, segundo Ed René aqui, é justamente o de servir. Jesus foi líder. Jesus, ele liderou, ele não deixou de ir à cruz, ele assumiu a responsabilidade da nossa vida. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Mas o tipo de liderança de Jesus é uma liderança servidora. Não é alguém que cruza os braços e dá ordens. É alguém que, mãos à obra, e serve. Dá o exemplo, vai na frente. A Sueli está dizendo, eu prefiro servir do que ser servido. Quanto mais a gente disser isso, quanto mais a gente reproduzir esse discurso de serviço, melhor vai ser a sociedade. A gente está vivendo um tempo difícil, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai se tornar indiferente em relação às pessoas. E quanto mais indiferente a gente fica, menos sensível a gente se torna para perceber o amor de Deus. A Vanessa está dizendo, peço desculpa pelas reações de risos, parece que o meu Face está com vírus. Não se preocupa, Vanessa. Não tem problema. Eu me lembro que uma vez eu tive um endereço de e-mail que estava com vírus, as pessoas ficavam achando que eu estava mandando coisas e aquilo muito complicado, né? Mas não tem problema não, a gente sabe que internet é isso aí. Então a nossa felicidade está muito condicionada ao quanto a gente consegue servir. Aliás, quando a gente não se sente útil, é terrível para nós. Não é? A gente não gosta de ser imprestável, porque quando a gente não consegue servir, é como se a gente não prestasse para absolutamente nada. Então a gente se sente
né? A gente se sente isolado de sentido na vida. Agora, quando eu sirvo você, quando eu lavo os seus pés, eu começo a gostar mais de você, porque quando eu conheço melhor a tua história, eu te entendo melhor. Não há como você se relacionar com alguém, não há como você se relacionar com alguém se você não servir essa pessoa, se você não se aproximar a ponto de conhecer um pouco mais dessa pessoa. Casamento às vezes dá problema porque você casa com uma pessoa que já teve uma vida antes de ser casada com você. Teve um pai, teve uma mãe, teve uma criação, não é? E isso é muito complicado. E o que acontece? A gente despreza muitas vezes a história do outro. Como o outro foi criado, como o outro reagiu dentro da sua casa a determinadas situações, né? Como é que foi a cultura, como é que foi, o que é que foi ensinado, o que passou batido, não é? A convivência com família ou não, enfim. E aí choca depois, porque a gente muitas vezes, a gente se desconecta da história do outro e aí não consegue lidar com o outro. A Sandra está dizendo aqui, Jesus era líder, não era chefe. Qual é a vantagem de ser chefe? Para a nossa carne, a vantagem de chefiar é não ser invadido. O chefe ele dá a ordem e não pode ser questionado em muitos ambientes. Agora o líder não. O líder é alguém para quem você se abre. O líder é alguém para quem você entrega as chaves das tuas profundidades. Então a ligação do chefe com o chefiado, ela é muito superficial. Você pode até mandar, pode sentir um sabor, não é? Que é um sabor venenoso para o espírito, mas é muito bom para a carne, mas você não vai chegar muito longe. E quem serve ao líder, serve por amor, porque um bom líder ele consegue fazer com que as pessoas façam as coisas para ele por amor. Eu não quero que as pessoas façam as coisas para mim obrigadas, porque senão eu seria o mais pobre dos homens, mesmo talvez podendo submeter pessoas. Agora, quando você você até pode submeter pessoas, mas você prefere atraí-las, servindo a elas, mesmo sendo líder, é que você conquista a real felicidade, que é você poder servir e cativar as pessoas pelo quanto você serve a elas, e não pela posição que você tem. A Sandra está pedindo oração aqui pelo Drauzio, que é um irmão nosso também, que está com suspeita de angina, entupimento numa das artérias do coração. A gente vai orar muito pelo Drauzio. Drauzio é muito querido nosso também. Muito querido nosso. Bom, a grande bênção, né, eu queria terminar dizendo algo. Quando eu sirvo, eu enxergo bem. Porque quando eu sirvo, quando eu vou lá para lavar os pés, eu tenho acesso a uma profundidade do outro que me faz enxergar bem aquela pessoa. Agora, o que nos atrapalha quando a gente não serve? Orgulho e preconceito são duas coisas que bloqueiam a minha visão e eu não consigo enxergar bem. Fulano não é do time, não torce pelo time que eu torço, fulano não tem a mesma religião que eu, fulano não tem a mesma cultura que eu, fulano não nasceu no mesmo lugar que eu. E aí eu crio uma distância. Eu só derrubo isso quando eu me aproximo do outro nessa posição de humildade, de tocar os pés, porque eu quero ser útil aonde eu veja que eu possa preencher, eu quero ajudar. O que você tem feito com as suas mãos? Será que você está esquecido, você está
aí expectativo de receber algo e está chateado porque não chega nas suas mãos, ou você está aproveitando a liberdade das tuas mãos e está servindo ao outro. Eu não preciso esperar que você faça alguma coisa por mim. Aqui estão as minhas mãos, elas são as minhas mãos e eu posso emprestá-las para o serviço do outro, para o bem do outro, e ninguém pode me impedir disso. E é interessante que quando as minhas mãos se estendem para que o outro seja abençoado, é impossível que o outro receba uma bênção que não passe por mim, que não toque a mim. Quando eu perfumo você com o meu amor, tocando os teus pés, esse perfume que toca você, ele também me impregna. Eu fico também com esse cheiro do amor. Se eu cruzar os meus braços e esperar que todos me reconheçam, me entendam, me compreendam, façam por mim, eu vou ficar amargurado, eu vou talvez ser ingrato, porque a gente vai ficando com a visão bloqueada e não consegue mais enxergar nenhum bem, porque a gente se põe a reclamar e a caminhar murmurando pela jornada da vida. Porém, quando eu me coloco na jornada de servir, e aí eu estou diante de pessoas aí que servem muito bem, Sandra Regina, como ela tem um coração servidor, Andréia Pinheiro, como tem um coração servidor, a despeito dos seus próprios problemas, e normalmente é assim, não é? A despeito dos próprios problemas, se disponibiliza para servir as outras pessoas. A minha mãe tem um coração de servir, não é? Tanta gente, o Alexandre Medeiros, o pessoal no trabalho gosta dele lá, porque ele é um cara bom, porque ele dá testemunho, porque é um servo do Senhor, não é? O Bruno é um camarada que ajuda todo mundo, se aproxima com um sorriso, com carinho, se disponibiliza. Enfim, eu acho que é uma mensagem muito pertinente aqui para o nosso grupo da Terapia de Cristo, porque a gente precisa investir nisso. Isso está na nossa veia. Aquele que ama Jesus, aquele que se sente amado por Jesus, ele se disponibiliza para servir, para lavar os pés do outro, sem problemas nenhum, porque, pelo contrário, ele já descobriu o sabor. Já descobriu que é por aí. É por aí que a gente deve levar a nossa vida. Quem julga, esse aqui é o detalhe. A Bíblia diz que é para a gente não julgar. Agora, quem julga é porque não viu os pés. Talvez eu julgue você porque eu apenas olhe para o seu rosto. Ou mire as tuas mãos. Mas quando eu vejo os teus pés, eu te compreendo melhor. E eu, com isso, lido melhor com você. Talvez você vai enxergar coisas nas pessoas que te irritem, que te amargurem, que te entristeçam, que te angustiem. Porém, quando você enxerga os pés, você vê que talvez aquela pessoa de quem você espera receber, precisa receber algo que você tem e ela não tem. Às vezes um chefe que parece nos odiar, quando a gente se aproxima e olha para os pés, a gente percebe que ele se sente odiado. E aí ele odeia, projetando o ódio que sente de si mesmo, ou que pensa que os outros sentem dele, e a gente percebe que é alguém que necessita de ser amado. Não precisa confiar no que eu estou falando, não precisa acreditar cegamente em mim. Basta que você experimente na sua vida. Se tuas mãos conhecerem o caminho dos pés dos outros, você vai ser uma pessoa que vai se aprofundar mais, vai dilatar o seu coração para receber mais e mais o amor do Senhor. Não confie no depoimento do escaldado, né? Porque tem muita gente que diz assim, eu amei e não valeu a pena. Não, sempre vale a pena. O outro pode não ter valorizado. O outro pode ter reagido
sem o mesmo amor. Mas você não secou por causa disso. Pelo contrário, você ficou bom em amar. Você ficou bom nisso. Né? Jesus ele coloca ali a toalha na cintura e se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E isso, mesmo Jesus tendo sido traído, Jesus lavou os pés, né, dos seus discípulos, até do que o traiu. Não é? E Jesus não foi diminuído por causa disso. Pelo contrário, ele é o nosso Senhor para todo sempre. E ter servido, se entregando na cruz, lavando os nossos pés, não o diminuiu. Isso não vai diminuir você. Se você, com as tuas mãos, tocar os pés das pessoas, isso não vai te impedir de receber. Pelo contrário, isso abre diante de você um fluxo, não é? Isso ativa um fluxo de amor na sua vida que é muito importante. Talvez a gente se sinta mal em relação a algumas situações, talvez a gente se sinta pesado em relação a outras, porque está faltando esse movimento. Sabe quando você se sente enferrujado, quando você se sente, né, com dificuldade de mobilidade? Enfim, às vezes é por falta de exercício, não é? E aí, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quanto menos as nossas mãos conhecem os pés dos nossos irmãos, menos a gente consegue se movimentar espiritualmente e a gente vai perdendo a mobilidade espiritual. Agora, se tem uma coisa que nos dá mobilidade espiritualmente falando, agilidade para sermos pessoas espirituais que sejam capazes de discernir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, é quando nossas mãos conhecem os pés dos nossos irmãos. Não adianta fazer nada do ponto de vista religioso, porque nada vai ser comparado com pegar as minhas mãos e tocar os pés de alguém. Toque os pés do seu marido. Ele pode estar ferido, precisando de receber esse toque para continuar caminhando, e talvez é isso que vai torná-lo melhor. Toque os pés da sua esposa. Ela pode estar muito ferida com alguma situação da vida, às vezes até da infância, adolescência, da maneira como foi criada, e ela precisa do toque das mãos. Não fique esperando receber algo das mãos do seu esposo, da sua esposa, mas vá nos pés, veja a caminhada. Pode estar marcada, pode ter entrado, não é, um espinho, pode ter entrado um prego no pé, e aí ele está ferido, ele está saindo sangue ali e a gente não está vendo. Se a gente foca nos pés, a gente vai se aproximar das pessoas de verdade. E aí, com isso, a gente vai viver relacionamentos de verdade. E isso é que vai trazer sentido para a nossa vida de verdade. Pai, oramos a Ti para que o Senhor fortaleça as nossas mãos. Não para que as nossas mãos julguem, punam, culpem e machuquem o outro, mas para que as nossas mãos possam conhecer esse movimento de se debruçar diante do outro para cuidar dos pés. Pai, que a gente se aplique nisso. Que mais do que isso, a gente permita que o Espírito Santo lave os nossos pés com a água da palavra, trazendo cura, trazendo leveza, tirando o peso da jornada e dando o alívio que nos conduz à vida. Pai, que sejamos conhecidos como um povo que tem as mãos limpas, que não tem mãos sujas de sangue, mas mãos que tocam os pés para cuidar, para servir. Que a gente se aplique nessa jornada que traz tanta felicidade, que é de poder servir. Que cada um de nós possa se enxergar como um homem, uma mulher capaz de servir ao outro com seus dons, com seus talentos. Que não sejamos egoístas, livra-nos do egoísmo, nos leva a uma capacidade altruísta que nos faça enxergar no outro o centro do nosso amor. Que a nossa perspectiva não seja a daquele que está esperando receber e se amargura quando essas expectativas são frustradas. Que a gente corra e o nosso rompante seja de tocar o outro, fazer o que puder, e que assim a gente cresça cada vez mais no Evangelho. Nossa carne diminua
e que o Espírito Santo em nós cresça, nos preenchendo a ponto de transbordarmos e servirmos as outras pessoas com o amor com o qual somos amados por Ti. Ó Pai, nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deixa eu ler aqui, antes de me despedir de vocês. Lourdes Gonçalves colocou: Jesus lavou os pés dos discípulos para levar a servir uns aos outros. Um dos grandes exemplos de Jesus para todos os que o seguem, servir os nossos irmãos que estão necessitados. Amém. Irmãos, até amanhã, se Deus quiser. Nesse mesmo horário nós estaremos aqui para continuarmos aprendendo a servir, aprendendo a amar e sentindo o amor do Senhor. Um beijão para todos.